A paz do Senhor, povo de Deus, sou o pastor Marcos André, esse aqui é o nosso canal Clube da Teologia, nosso canal de estudos da Palavra de Deus, tá? E vamos aqui a mais um vídeo da Escola Bíblica Dominical, nosso vídeo aí de apoio, nossa pré-aula para a Escola Bíblica Dominical para esse domingo, a aula de número 10, tá bom? E vamos começar aqui com a revista da CPAD, tá? É um vídeo curto, não é longo, né? Uns 30 minutos aí no máximo aí de vídeo, tá? Para você poder aprender mais um pouco da palavra de Deus. Você que é aluno, quiser aprender mais um pouco, já vai preparado aqui, né? Essa pré-aula aqui é uma bênção para você. E você que é professor, também pode te ajudar aí para tu preparar a sua lição. Amém? Bom, vai ficar na descrição desse vídeo, tá o link aí para nossa lição, que está lá no nosso blog, o Clube da Teologia, tá? E também o link para um comentário que eu coloquei lá. Na verdade, você vai encontrar o comentário incompleto, tá? Mas eu envio o comentário caso alguém precisar, tá bom? Então vamos aí na nossa lição, né? A lição de número 10, para ser lecionada ali em 5 de junho, na revista da CPAD, tá? E o tema dessa lição segue aqueles temas, né, desse trimestre, acerca do Sermão do Monte, ali os ensinamentos do caráter do Reino de Deus, e o tema para essa lição é Nossa Segurança Vem de Deus, amém? Deixa eu ajustar aqui, tá? Oh, glória, aqui tá bom, deixa eu ver se eu consegui. Amém, vamos aí a nossa lição. Bom, então, o texto é de Lucas 12, verso 15, né? E a introdução, eu já faço aqui um destaque para esse trecho aqui da lição. Na lição deste domingo, veremos que jamais devemos colocar a nossa esperança nos bens materiais, mas sim em Deus. Tá? E um texto de referência. Bom, aqui é o seguinte, né? A ideia consiste em não acreditar que a gente tendo bens materiais, isso aí vai resolver nosso problema. Então a lição, ela fala disso, né? A lição essa aula, ela vai falar disso aí. A gente tendo bens materiais nesse mundo, né? Temos uma conta, uma poupança boa, um salário bom, isso aí não vai nos garantir, né, neste mundo. Isso convém ensinar isso aos alunos, convém você aprender isso, né? A gente não pode depositar nossa confiança nisso. Essa é a recomendação de Jesus, esse é o ensinamento do Senhor. Tá? A nossa confiança deve ser depositada somente em Deus, tá bom? A gente sabe muito bem que, por exemplo, você tiver um recurso financeiro e de repente alguém passa por uma doença, um problema de enfermidade, daqui a pouco aquilo ali acaba, não dura quase nada. Por quê? Porque existem coisas na vida que o dinheiro não vai resolver. Uma das coisas é a morte, por exemplo. O dinheiro não resolve, né? Então a gente tem que estar ciente disso daí. Bom, eu faço um destaque também para essa outra parte que diz assim, ó: tal ensinamento não significa que não podemos ter bens materiais. E aqui convém a gente lembrar, né, que homens de Deus na Bíblia foram fiéis e eram ricos. A gente tem na Bíblia muitas referências, né? Jacó, Abraão, Isaac, Jó. Nós vamos ver homens que eram fiéis e eram ricos, né? Jó, inclusive, ficou mais rico ainda, né? Então, a gente tem que aprender a ser servo de Cristo, né? Tem que aprender a ser servo, tanto tendo a bonança como tendo a escassez. Você sabendo ser servo em todas as condições, Deus nunca vai te apertar na parte financeira, porque aquilo ali não está te atrapalhando a ser cristão. Todo cristão tem que entender isso, é uma verdade, né? Uma verdade filosófica da palavra de Deus. Todo cristão tem que saber, porque sabendo conviver, viver, né, com as dificuldades sem que elas nos tirem da presença de Deus, e também passando os momentos de riqueza, né, por assim dizer, e sem que aquilo ali nos afaste das coisas de Deus, você está bem com Deus. Você vai poder ter todo tipo de riqueza nessa terra sem que isso te prejudique, né? Por que muitos irmãos eles não podem ter
ter nada nessa vida, senão eles se afastam da presença de Deus. Isso é a grande verdade, infelizmente é assim. Continuando aí, vamos aí para o primeiro tópico, que é riqueza do céu e riqueza da terra. Esse primeiro tópico, então, já no primeiro subtópico dele, diz assim, ó, uma conciliação impossível. Esse é o tema do primeiro subtópico. Uma conciliação impossível. Vamos lá. Bom, aí eu faço destaque para essa parte aqui, ó. Não devemos novamente ser dominados pela concupiscência dos nossos olhos, nem pela soberba deste mundo. Aqui convém entender o que é a concupiscência dos olhos, né? Então, eu até coloco no meu comentário, eu coloco que a concupiscência dos olhos é aquele desejo exagerado de tudo que a gente vê, é a nossa cobiça, né? É o chamado olho grande. Tá? A pessoa vê uma coisa, ela já acha que ela teria que ter aquilo ali. Então isso é concupiscência dos olhos, é o desejo exagerado daquilo que a pessoa vê. Né? É a ganância ao extremo. A pessoa ela desenvolve alguns problemas. Por exemplo, ver que as coisas do vizinho, as coisas dos outros é sempre melhor do que o que ela tem. Fica sempre insatisfeito. Né? A gente tem que entender isso daqui. A pessoa nunca está satisfeita com aquilo que tem. Infelizmente isso aí acontece muito. E detalhe, acontece muito no meio cristão também. Tá? Lê o Salmo 73 para você ver como que o levita ali ele fala das coisas que ele está vivendo e vê se não é igual que muitos passam hoje. Bom, continuando aí, faço um destaque aqui também para essa parte que diz assim, ó, uma das tentações de Satanás quando o Senhor Jesus passou pelo processo de tentação, né, foi o oferecimento dos reinos deste mundo. Então ali Satanás ele vai tentar Jesus e ali a gente tem que entender que aquele problema ali, aquela tentação que foi feita a Jesus ali, ela serve como um modelo, né, de como é a tentação que Satanás faz. Ali é como um modelo. Né, tudo aquilo ali, aquilo que Satanás fez, claro que ele tentou Jesus de várias formas em outras ocasiões, mas aquela ali específica, nota que ele faz 3 tentações, 3 nos mesmos moldes, né? Então a gente vai entender aquilo ali como um modelo daquilo, né? Uma ilustração para o que o inimigo tenta fazer sempre com os servos de Cristo, né? Tentando lançar dúvida, e uma delas ali foi ele oferecer os reinos desse mundo. Então isso aí a gente vê sempre toda a história da humanidade, inclusive o Satanás está sempre oferecendo as riquezas, sempre oferecendo as coisas boas. Isso é o que mais atrai, mais atrai. Muitos irmãos se desviam por eles olharem as riquezas que há no mundo, aquilo que há, que os outros vivenciam, e eles acham que eles não têm nada disso, que Deus devia dar isso para eles, que eles estão perdendo tempo no reino de Deus. Então esse é um problema que Satanás ele vem tentando muitos crentes e muitos, inclusive muitos caem, muitos saem da presença de Deus por causa disso. Eu relato no meu livro de uma ilustração de um rapaz que falou comigo isso, que ele passou 20 anos na igreja e ele nunca teve benefício nenhum na presença de Deus. Isso aí foi um problema. Né? Por que ele relata isso? Porque ele nunca aprendeu nada com o reino de Deus. Né? Ele não aprendeu o que é viver na presença, o que é ser servo de Cristo. Ele não sabia. Passou tanto tempo na igreja e não sabia. Né? Bom, então vamos lá. No subtópico 2, o tema dele é tesouros na terra e tesouros no céu. Bom, aqui eu faço um destaque para essa parte que diz assim, eles davam muita ênfase aos bens materiais e viam as riquezas como uma amostra da aprovação divina. Bom, e aqui é o seguinte, ainda hoje tem muitas pessoas assim, né? Muitas pessoas que acham que a riqueza, a pessoa ter condição financeira,
receber muito bem, isso é uma amostra que Deus está aprovando o que ela faz no reino de Deus. E na verdade a gente sabe que não é isso. A gente sabe que não é assim. O problema é que esse tipo de pensamento religioso, que vem desde lá da época de Jesus, permeia até hoje. Até hoje você vai ver ministérios que inclusive investem nisso. Investem nesse tipo, fazem propaganda com isso. Movimentos neopentecostais, alguns movimentos pentecostais fazem a mesma coisa, né? Bota a pessoa ali para dar testemunho de uma riqueza, de algo que conseguiu, de uma bênção financeira, de algo que foi desenrolado ali na justiça, uma herança, e aí o que acontece? É um tipo de pregação que não está no Evangelho, que não vem do Evangelho. A gente não vê Deus em Atos, que é o modelo de igreja, a gente não vê Deus abrindo para eles portas financeiras. Não vê em nenhum momento. Em nenhum momento a gente vê isso em Atos. Então, não é esse o modelo que Jesus trouxe para a sua igreja. Não é esse o objetivo do Evangelho. Tá? Vamos continuando aí, fazer mais alguns comentários. Eu separei essa parte que diz aqui, ó. Jesus estava dizendo, olha o destaque que eu faço aqui, ó, nesse subtópico. Jesus estava dizendo que os nossos esforços devem ser em prol do reino de Deus e da sua justiça, pois ninguém levará nada deste mundo. Aqui quando Jesus fala em juntar tesouros, né, nos céus. Bom, a gente tem que entender o que é juntar tesouros aqui, o que significa. Ele está falando, o comentarista foi muito feliz aqui em dizer que quando Jesus diz isso, ele está dizendo que é os nossos esforços em prol do reino de Deus. Então juntar tesouros no céu é tudo que você faz em prol do reino de Deus. Então se você ajuda lá na sua igreja, se você faz uma oferta para a obra de missões, se você dá uma cesta básica para um necessitado em nome do reino de Deus, né? Não é só dar uma cesta básica, mas você ir lá, orar, falar com ele que Jesus ama, né? Levar o evangelho. Bom, tudo que você faz em prol do reino de Deus, você está juntando um tesouro no céu. É isso aqui que está sendo falado por Jesus. Bom, continuando então, vamos aí para o terceiro subtópico. O tema desse subtópico é o que o cristão precisa saber sobre os bens materiais. Bom, e aí eu faço um destaque para essa parte que diz assim, ó. Jesus não estava condenando a adquirir bens materiais, pois muitos homens de Deus possuíam riqueza, como por exemplo Abraão, Isaac, Jacó e Salomão. Tá? Bom, aqui é o seguinte, né? Eu faço até um comentário sobre isso aqui, que quem dera que todos os crentes, todos os cristãos fossem ricos. Esse seria ótimo para a gente. Ótimo, as igrejas teriam mais caixas, né? Um caixa maior, melhor, né? Mais ofertas, mais recursos financeiros para a obra, seria ótimo. Mas sabemos que não é assim. Por que não é assim? Porque ser rico, ele vem de outros fatores, tá? Tem outros fatores que influenciam isso, como estudar, aproveitar oportunidades, se especializar, ser um empreendedor, ter ideias, não ser trabalhar, não ser preguiçoso. Vai ver os ricos, os que têm condição, eles trabalham mais que muita gente, né? Então, por que o que é importante a gente saber disso daqui? A gente saber que o importante para o reino de Deus é salvação de almas. O reino de Deus, já afirmei e afirmo novamente, o reino de Deus não é para fazer ninguém ficar rico. Essa é a verdade. Não é para fazer ninguém ficar rico. Eu peço uma contribuição para os meus esboços que eu faço sobre esta aula, mas aquilo ali não chega, não é muita coisa, aquilo ali não vai fazer ninguém ficar rico. É só uma cooperação para manter o canal, só isso. Né? A gente tem que entender, né, que o cristão, quando ele quer ficar rico, a Bíblia fala, alerta, que ele vai cair em muitas ciladas. Aqueles que querem ficar ricos caem em muitas ciladas e armadilhas. Né? Então a gente tem que aprender isso.
E temos que botar isso em prática na nossa vida. Amém? Bom, então, vamos para o próximo aí. Ah, tá. Separei também essa parte que diz aqui, ó, um outro destaque dentro desse subtópico 3. É importante também destacar que Jesus ensinou ao povo a não desperdiçar nada, tá? Então aqui convém entender o seguinte: com 8 bilhões de pessoas no mundo, desperdiçar é uma das falta de ética terríveis. O desperdício, hoje em dia, é mais condenável do que qualquer outro momento da história. Então vamos lá. A gente está no ano de 2022, tá bom? Há uma previsão de especialista aí de uma crise alimentar para os próximos anos. Então fica pensando sobre isso. O que você tem na sua casa, não desperdiça. Sobrou um restinho de alguma coisa, consuma, né? As bananas estão lá estragando, consuma ela. Come essas bananas aí, não estraga nada. Né? O pão lá ficou duro, faz torrada lá, né? Lá no Rio de Janeiro a gente fala torrada. Né? Você tenha ideias para não desperdiçar nada na sua casa. Porque quando você faz isso, você consegue economizar mais nas suas economias domésticas. Você consegue economizar mais, tá bom? E isso é salutar, isso é bom para sua família. Você vai desperdiçar menos dinheiro, né? Bom, então vamos continuando. Com quem a gente aprendeu isso aí, né? Com Jesus. Jesus mesmo ensinou que não deve ser desperdiçado nada. O próximo tópico é o 2, a idolatria ao dinheiro. E aqui eu separei, né, no primeiro subtópico aí, o tema é o coração no lugar certo. E aqui eu faço um destaque para essa parte aqui, ó. Em breve Cristo voltará para arrebatar a sua igreja, e não levaremos nada deste mundo. Amém? As coisas desse mundo vão ficar nesse mundo. Por isso, né, a gente não deve estar apegado a nada. Um comentário interessante aqui é que os crentes da época de Jesus, eles não tinham o coração nas coisas do mundo. E por que isso? Vou falar o porquê. Eles acreditavam que Jesus ia voltar naquele período, que alguns deles ali ia ver Jesus vindo nas nuvens arrebatar a igreja. Então eles acreditavam cegamente nisso, né? E isso foi bom para eles porque eles não se apegaram a nada. Eles não tinham apego a nada. Tinha até alguns irmãos que vendiam propriedades e traziam o dinheiro para a comunidade dos santos, né? Então a gente viu que isso aí foi bom para a igreja. Então as igrejas hoje, claro que a gente não apregou aqui que você deve vender tudo que tem, porque a gente vive num mundo bem complicado, né? Então, mas a gente quer passar aqui nesta aula, com esse conteúdo, com o ensinamento de Jesus, que nós não devemos ter o nosso coração apegado às coisas materiais. O apego às coisas materiais vai tirar muita gente do reino de Deus. Muita gente. Eu faço sempre um alerta para irmãos que começam a pregar, evangelizar e querem usar o evangelho como trampolim para ficar rico. Eu faço sempre esse alerta. Você pode até melhorar de vida com isso. Não vejo também problema nisso. Mas a tua confiança não deve ser colocada só nesse ganho de dinheiro aí. Por quê? Porque vai estar sendo um mau exemplo para outros. Vai estar sendo um mau exemplo para a sua família. E não vai estar ajudando o reino de Deus em nada. Tá? Então o ensinamento aqui é para que o nosso coração não se apegue às coisas materiais, porque senão a gente vai ficar ganancioso. Ganancioso. Continuando aí, você faça um destaque aqui também para essa parte que diz assim, ó: porém as nossas obras serão provadas pelo fogo. 1 Coríntios 3,15. Tá? Acho que o vídeo vai parar. Tá dando um alertazinho de que vai parar o vídeo, mas eu já estou concluindo aqui. As obras, aqui é o seguinte: as obras sendo provadas pelo fogo, tá? Esse ensinamento da Bíblia que nós vamos, tudo aquilo que nós fizermos nesta terra em prol do reino de Deus, no dia do tribunal de Cristo, lá na glória, vai ser provado pelo fogo, para ver se o nosso coração estava realmente ali nas coisas de Deus.
Porque a gente sabe que o critério para ser salvo é o sangue de Jesus, né? É declarar-se servo de Cristo, né? Aceitar Jesus como Salvador. Esse é o critério para a salvação. Obras não são critério para a salvação. Então, o que a pessoa fez no reino de Deus, tá? Ela vai ser salvo não pelo aquilo que ela fez, mas aquilo que ela fez, quando chegar lá no céu, essas obras serão provadas no fogo. Só que a pessoa já foi salva, a pessoa está com a sua salvação garantida, mas aquilo que ela fez poderá não ter nenhuma serventia, não foi um tesouro guardado no céu, porque o coração não estava, né, em conformidade com a palavra de Deus. Tá? E aí a gente vai entender que algumas obras serão reprovadas, né? Bom, continuando então, vamos para o próximo subtópico, idolatrando a Mamon, tá? Isso aqui eu vou pular esse e vou para o 3, a riqueza condenada por Cristo. Aqui separei, né, faço um destaque para essa parte que diz aqui, ó, o primeiro erro está no fato de que ele achava que a alma precisava era de bens. Então eu separei o versículo de Lucas 12, 19, e ali eu coloco, né, esse versículo é a expressão desse erro que o comentarista está falando, tá? De que a alma dele, ele achava que a alma dele precisava dos bens materiais. Então esse aí foi o erro. Lucas 12, 19 dá esse destaque aqui. Aí eu quero acrescentar um outro erro que o comentarista não falou, mas eu quero fazer um destaque aqui. O outro erro é o seguinte: